Então, meu nobre irmão Gilberto, a minha infância foi bem dramática, porque quando a gente perde pai e mãe aos 2 anos de idade, é como que você perdeu o solo onde vai caminhar. E uma das coisas que Deus me ensinou desde muito cedo foi essa questão da superação, porque alguém diz que encontrou Deus, e eu digo que foi Deus quem me agarrou-me nesse momento, porque é o momento em que você tem muitos caminhos a seguir, sem a referência de pai, de mãe, porque eles desapareceram da minha vida, né? E eu encontrei o Senhor, Ele me encontrou e foi um encontro maravilhoso. E a partir de então as referências elas começam sendo recicladas, né? Você começa encontrando novas referências. Mas foi uma infância bem turbulenta, bem difícil, porém com Deus sempre é possível recomeçar, reconstruir e se reinterpretar. Na verdade era um plano de Deus, mas tem momentos que a turbulência é tão grande na vida que a gente não consegue ver Deus ali. É o que Jesus falou para Pedro: o que você não entende agora, você vai entender depois. Então é muito difícil num momento de turbulência, como no caso de José, jogado na cisterna, vendido, caluniado, e ele entender isso. Depois ele foi ver que Deus estava ali, mas tem momentos que você não consegue ver Deus. Mas depois eu fui compreendendo no caminho, na caminhada, e eu entendi que Deus estava em todo aquele trajeto. E hoje eu digo uma coisa, irmão Gilberto, hoje eu transformo, com a ajuda de Deus, o meu passado, meus traumas, minhas feridas, em ferramentas, em mensagens poderosas e em conteúdos transformadores para o mundo inteiro ouvir, aonde chegar a minha mensagem. Na verdade, eu nasci no Acre, numa cidadezinha chamada Chapuri, cidade de Marina Silva, Chico Mendes, no interior do Acre. Minha base hoje é Goiânia, mas eu nasci mesmo no Acre, não é? Então, uma região muito difícil, uma cidadezinha muito pequena, tudo muito difícil e ainda perder pai e mãe. Então, somente Deus para hoje me levar onde tem me levado. Por isso que eu sou uma pessoa muito agradecida, muito grata ao Senhor. E eu convido as pessoas a viverem essa gratidão. Eu levava um trauma comigo porque eu queria conhecer o meu pai. É tanto que em 2010, no Haiti, o Espírito Santo, Deus falou comigo muito forte no Haiti. No momento em que eu servia comida, água para aquelas crianças que perderam pais, aquela tragédia do Haiti, e eu tive uma experiência muito forte. E o Espírito Santo bradou no meu espírito dizendo: eis a razão pela qual você não conhece seu pai até hoje. A partir de então, eu passei a ver o meu trauma como ferramenta e ver possibilidades de crescer através da minha dor, de amadurecer e de ajudar a outras pessoas. Na verdade, eu vou lhe dizer, eu tive um encontro assim profundo com o Espírito Santo, com Deus, em oração. Desde muito cedo, Deus me ensinou a orar. A oração para mim foi o caminho da vitória. A gente vê, Daniel foi chamado por Deus na oração. Então, na oração eu encontrei o Senhor, o Deus me encontrou. E a partir daí, eu acredito, pelos meus 14 anos. Porque quando, irmão Gilberto, a gente descobre que dentro da gente existe algo mais poderoso do que as circunstâncias que nos cercam, a gente consegue realizar os sonhos de Deus na terra. Porque as crenças limitadoras, elas às vezes nos amarram, nos algemam, nos aprisionam. E quando a gente descobre que dentro da gente existe algo poderoso que o Espírito Santo gerou, uma visão gigantesca, a gente pode ir bem longe e realizar os sonhos de Deus na terra. Hoje eu tenho 40 anos. Não. Eu, graças a Deus, hoje a minha vida é como Paulo. A minha vida é como Paulo. Hoje o meu foco principal é o projeto Visão Missionária, que é um projeto onde a gente vai em países pós-guerra, pós-terremoto, onde acontecem tragédias, catástrofes, cidades brasileiras. Inclusive hoje, Santa Maria, a gente está lá por esse projeto, voltado para as famílias da Boate Kiss, onde morreram 242 jovens. Então esse projeto é um projeto que a gente envolve psicólogos, médicos, psicanalistas, e eu sou diretor desse projeto, debaixo da bênção do meu pastor, tanto de Santa Maria quanto de Goiânia, né, que a minha igreja de base é Santa Maria e Goiânia, porque eu estou em Santa Maria, Rio Grande do Sul, há 6 meses, mas a minha base de igreja é Goiânia, onde eu estou indo ministrar agora. Então esse foco é o principal. Então hoje eu tenho livros best-seller no Brasil, sou um palestrante hoje, para a glória de Deus. Esse trabalho ele criou um certo reconhecimento pelos brasileiros que conhecem já o nosso trabalho, e pela graça de Deus eu sempre digo que sou um servo social
por amor à humanidade, que trabalhamos a teologia bíblica associada à psicologia prática com ferramentas da neurolinguística, da PNL, que são ferramentas poderosas de transformação de impacto. Hoje temos milhares de testemunhos de pessoas que saíram do calabouço das depressões, da síndrome do pânico, dos transtornos emocionais, e todas as pessoas dizem que os nossos livros, palestras, elas chegam de uma forma que as pessoas compreendem, entendem o conteúdo e elas são transformadas e impactadas para a glória de Deus. A religião, por algum tempo, infelizmente, ela criou um paredão, né? Dividindo um pouco, eu diria que um pouco de ignorância. Às vezes as pessoas com boas intenções, mas nós não conseguimos acessar nesse mundo, porque a ciência, o ser científico, o próprio ser humano, ele é um ser científico. Então, quando eu excluo a ciência, que ela é de Deus, quando eu excluo o médico, o psicólogo, eu estou excluindo algo que o próprio Deus gerou e fez. Então, a medicina, então a psicologia, a PNL, é a programação exatamente que trabalha o cérebro humano, porque o cérebro humano ele é como um computador. Então, quando você é um jornalista, né? Quando você olha para um computador, você pode exemplificar, é o que a PNL faz, exemplificar com um computador, como que esses programas eles se desenvolvem. Da mesma forma é o cérebro humano. Se você não conseguir fazer uma reinterpretação ou romper com um padrão velho, esse padrão velho ele vai impedir você de alcançar o sucesso na sua carreira, na sua profissão, aquilo que você sonha, aquilo que você nasceu para fazer. Agora, se você conseguir ressignificar o seu passado, se você conseguir fazer uma reprogramação neurológica, mentalmente falando, e você vê que quando a gente associa com a Bíblia, Gilberto, é bem legal. Por quê? Paulo diz que nós devemos transformar pela renovação da vossa mente. Então a PNL, a psicologia prática, leva exatamente as funções, trabalhar o ser humano para que ele tenha um pensar saudável. Foi descoberto que nós temos o nosso segundo cérebro, é o intestino. E quando a gente tem bons pensamentos, bons projetos, é gerado dentro da gente a chamada serotonina. Então, bioquimicamente falando, você é recompensado toda hora quando tu tem bons pensamentos. E o que Paulo diz? Tudo que é bom, tudo que é agradável, nisto pensai. Então, quando você associa de uma forma saudável, sem agredir nem a teologia, nem a psicologia, nem a PNL, você finda gerando ferramentas e aplicando recursos poderosos para transformar vidas. O missionário, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, o ser humano, que vai a uma região de drama como no Haiti e vê crianças sendo resgatadas 4 dias depois debaixo dos escombros, ele nunca mais é o mesmo. Por isso que eu trago uma visão para o Brasil e eu não consigo às vezes entender. Eu até parabenizo o trabalho de vocês, porque eu estive em um trabalho com vocês na Praça da Sé e eu sei que vocês vivem isso na prática. E eu às vezes fico me perguntando por que as igrejas, elas são hoje, as organizações, elas são tão frias em relação aos que estão debaixo dos escombros das perdas da vida, sabe? E eu fico às vezes agoniado com isso, fico agoniado, porque o soldado que vai... Então eu vi, isso impactou minha vida demais, né? Porque você vê as pessoas sendo resgatadas, trazendo isso para o campo missiológico de resgatar vidas. Nunca mais eu fui o mesmo depois dessa situação em 2010. E a segunda é Santa Maria, onde eu estou hoje. Eu abri mão de tudo para hoje estar em Santa Maria, voltado para ajudar vidas ali, não é? E tem sido uma experiência fantástica. Por quê? Porque hoje eles vivem um certo conflito, os pais de Santa Maria, que perderam os filhos, porque eles usam um pouco da força da vingança, mesmo eu entendendo eles que perderam joias preciosas, mas quando você usa a força da vingança, do ódio, para você querer resgatar algo, você vai se asfixiando mais. E eu sempre digo que o perdão ali é que vai resolver, não é? O perdão é que vai solucionar o problema deles. Porque quando a gente perdoa, a gente é perdoado. Quando você ama, você é amado. Deus ele vai quebrando muros quando a gente trabalha a questão do perdão. Hoje nós vivemos, nobre Gilberto, em uma era onde a nossa juventude está vivendo em uma geração online, uma geração muito rápida, e esse mundo veloz, ele traz, queira ou não, um mundo superficial, o mundo da superficialidade,
poucas raízes. Mundo de gênios, não podemos negar, um mundo de gênios, mas pouca base, pouca atitude, né? Muita genialidade, mas pouca base, poucas raízes. É o que essa geração de hoje, esse mundo de hoje, ele oferece para a nossa juventude, mas uma juventude muito genial, é o que se percebe hoje, um QI elevadíssimo, mas esse mundo também tem oferecido muitas coisas que tem levado muitos jovens para a autodestruição, que é o mundo do crack, das drogas, e felizes são aqueles jovens que ainda hoje, de uma forma saudável, têm percorrido o caminho da paz, do amor, do altruísmo, da dedicação aos estudos. Mas o que eu vejo hoje é uma juventude que amanhã pode sim, usando essas ferramentas que a mídia nos oferece, trazer soluções belíssimas para a nossa nação. O apóstolo Paulo, para mim, é o personagem que eu admiro demais, porque foi um homem que chegou no final da sua jornada e ele disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E muitas vezes, eu até escrevi uma matéria agora sobre desperte dentro de você os elementos interiores e internos. Paulo era um ser humano que ele mobilizava muito bem isso e colocava em campo para jogar por ele, como o propósito, o foco, a determinação, a coragem, a ousadia, a fé. Então ele usava esses aliados internos e muitas das vezes você vê Paulo sozinho com uma caneta e assim mesmo ele revolucionou tanto o mundo que até hoje não apareceu uma outra pessoa. Paulo é o homem que mais tem obras traduzidas e publicadas no mundo. E no final da sua vida, ele estava em uma masmorra, onde as pessoas saíam dali ou para o martírio ou leprosas, não é? Se ele hoje fosse visto pelo olhar da teologia da prosperidade, ele não seria ninguém. Mas Deus, ele honra os seus heróis. É o homem que até hoje tem mais obras traduzidas e publicadas no mundo. Nem os grandes da Grécia, capital intelectual do mundo da época, conseguiram desvirtuar o foco gigantesco de Paulo, o maior apóstolo do cristianismo que já conheceu. O que eu falaria para ele é o misterioso limitação, chamado espinho na carne. Como que aconteceu esse espinho, ele usar como recipiente para que a abundante graça de Deus se aproximasse na vida dele? Qual foi essa experiência do depois? Porque antes a gente vê ele orando: Senhor, retira de mim, e depois ele agradece. Então a gente percebe que Paulo antes ele olhava para o seu espinho com os olhos humanos, e depois ele passa a olhar para as suas limitações com os olhos de Deus. Então é uma dimensão superior. Ele ali está mostrando uma outra dimensão em relação aos seus espinhos, suas batalhas, suas guerras. Assim somos nós. Então, quando a gente consegue olhar para as nossas limitações com os olhos de Deus, a gente consegue superar qualquer adversidade, qualquer circunstância. E às vezes esse espinho que a gente tem é o próprio Deus que está ali. Acho que o meu diálogo com ele seria em relação a esse mistério. Como foi o depois? O momento que eu gostaria de ter vivido era com o mestre da Galileia, ensinando grandes lições, o altruísmo, o amor, o que hoje, cada dia, tem sido excluído do coração dos homens. E eu acredito que hoje, se Jesus viesse a esse mundo, que é uma grande lição que eu observo que ele nos ensinou, ele pegaria um balde com água, chamaria os maiores líderes desta nação e lavaria os pés deles com o objetivo de tirar o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, e chamaria um mendigo, colocaria no meio e ele bradaria dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem não veio para os sãos, mas para os doentes. Então, eu gostaria de vivenciar momentos com o mestre da Galileia, porque ali estava a essência da vida, a essência do amor, o que tanto hoje está escasso no mundo. Eu acredito muito no mergulhar no propósito, mergulhar na fonte, porque quando você está dentro de uma piscina, você está lá embaixo, você não é afetado pelas circunstâncias externas, você nem ouve nada, você está imerso, você mergulhou. Então eu vejo hoje que as pessoas elas não mergulham
Quando a gente mergulha em Deus, mergulha na oração, mergulha num bom livro, mergulha no nosso propósito, as circunstâncias externas, elas não nos afetam e a gente produz muito mais. O barulhão pode estar lá fora, mas você está imerso. Então, o amor, o altruísmo, ser altruísta, né? O que Jesus fez, foi na cruz e se entregou por todos, sem esperar retorno. O meu grande sonho hoje é fazer um trabalho de reciclagem em todas as capitais do Brasil, principalmente nas grandes praças. O meu foco hoje é a Praça da Sé, aqui em São Paulo, trabalhar os traumas, as feridas, mostrar quais são as causas, com uma abordagem, eu diria que diferente, porque as abordagens que normalmente as pessoas usam em praças são abordagens erradas. Elas gritam às vezes sobre inferno. As pessoas que estão nesse calabouço, elas já estão no inferno. Então nós precisamos levar uma abordagem diferente como bom samaritano, curar as feridas. O que leva essas pessoas lá? Traumas da infância e adolescência, palavras de maldição da infância, falta de perdão próprio. Então quando você mostra essas causas e trata essas causas, essas pessoas... Então meu grande sonho é mobilizar equipes para a gente fazer esse trabalho com o povo da rua nas principais praças, não é? Esse trabalho bem consolidado nas principais capitais do Brasil. O conteúdo dos meus livros, O Sonhador que Faz o Sonho Acontecer, que é um best-seller hoje no Brasil, não é? Que trabalha sobre a questão dos traumas, como concretar o solo emocional e psíquico para as sementes das derrotas não criarem raízes, como desenvolver resiliência para vencer a dor de um fracasso sofrido, não é? Como ser livre dos traumas e conflitos da mente, porque somos tão espirituais e religiosos e pouco humanos. Como entender que há espinhos na nossa carne que nunca serão removidos e que vão conosco para o caixão. Esse é um best-seller, que é O Sonhador, um livro consagrado no Brasil. E tem outro que foi lançado em 2017, Aprenda com os Meus Pedaços. As pessoas às vezes pensam que é apenas minha biografia, mas ali tem temáticas inéditas e hoje tem sido usado como um manual de instrução de muitos líderes no Brasil. Sabe, pessoas líderes de célula, de igreja, psicólogos, muita gente hoje tem usado essas temáticas desse manual como ferramenta de trabalho e muitos testemunhos de pessoas que saíram do calabouço das depressões. E já foi para a língua espanhola, lançado em 2017, já está na 3ª edição. E já está na fábrica um outro, não é? Que é Propósito, Inteligência e Paixão. Quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida, o tipo de inteligência que você tem, porque nós temos 7 seres humanos. Então, o investigador americano ele descobriu que cada ser humano tem um tipo de inteligência a mais. Um é verbal, o outro é intrapessoal, o outro musical. Então, quando você descobre o seu propósito nesse mundo, para que você veio, quando você descobre o seu tipo de inteligência e quando você vive a sua paixão, você é uma pessoa feliz. Mais da metade da população mundial existe uma inquietude no coração dos homens, porque eles não fazem o que amam, eles não vivem a sua paixão. Então, a minha área é psicanálise, né? Psicanálise, mas o meu trabalho é um trabalho muito prático, né? Eu trabalho a praticidade da psicologia, como já falei, as ferramentas da neurociência e a palavra de Deus. Eu sou um palestrante internacional e amo fazer isso de paixão. E sou cantor também, tenho alguns CDs gravados. Então a gente faz de tudo um pouco, a gente comunica em rádio, televisão, assim eu sou um pouquinho de cada coisa e a gente faz com muita paixão. Tem uma canção que o Gerson Rufino canta muito, né? Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou.